Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio, desta vez justamente com o PAN, e obrigado ao PAN por nos receber aqui na sua sede de campanha no Seixal, e estamos justamente com a doutora Cristina Rodrigues, que é a cabeça de lista do PAN em Setúbal. Portanto, obrigado uma vez mais por ter aceito aqui o convite. E, portanto, aqui está, justamente, uma vez mais, o vosso podcast de política, o maior podcast de política em Portugal, no périplo pelos vários partidos que têm, justamente, candidatos a concorrer para este Parlamento Português. Recordar que nem todos os partidos concorrem a todos os distritos. E, portanto, o Distrito de Setúbal consegue, felizmente, nesta parte, corresponder a todos os partidos. E, justamente, calhou a vez do PAN. E, portanto, calhando a vez do PAN, vamos às perguntas do público, que, obviamente, toda esta questão que o PAN tem levantado nos dias de hoje, não é? É sempre algo muito apetecível, obviamente, para os caros ouvintes. E, portanto, justamente, a primeira pergunta é justamente do Dr. José Ribeiro Castro, antigo líder do CDS, a quem adereço aqui um grande abraço, um grande amigo e grande seguidor deste podcast, em que justamente ele pergunta: tem a certeza o cenário previsto, na vossa visão do futuro, quando toda a gente em todo o mundo deixar de comer carne de vaca, o que fazemos às vacas, aos bois, vitelos e vitelas, novilhas e novilhos? Bom, essa pergunta acho que tem uma resposta que é simples, não é? Neste momento, eu não tenho o número exato, mas eu diria que 99% das vacas criadas são para alimentação. Portanto, se nós deixarmos de recorrer a elas para nos alimentarmos, também deixamos de as produzir. Portanto, é isso mesmo. Mas enquanto não as consumimos e elas estão vivas, elas estão vivas. Mas vamos esperar que alguém... Eu tenho a certeza que não vamos deixar de comer carne de hoje para amanhã. Portanto, será certamente um processo que será gradual e se vier a acontecer, não é? Se vier a acontecer. Eu não sei. Não, é que no vosso programa vocês são mais impositivos do que isso do se for a acontecer. Nós não impomos nada a ninguém. Já vamos debater isso mais à frente, certamente. Dr. José Ribeiro Castro, espero que tenha sido respondida a sua pergunta. Carlos Botelho, de Vasconcelos, obrigado por a pergunta também. Espera o André Silva ter o voto dos arquitetos portugueses depois das propostas de qual foi autor. Portanto, isto é justamente o facto de os engenheiros, como eu, o doutor André Silva, poderem assinar os projetos que deviam ser os arquitetos a assinar. Bom, é assim, nós não podemos esperar por agradar a todas as pessoas, é impossível, e aliás essa não é a única iniciativa em que obviamente temos aqui duas ordens em confronto, ou duas profissões em confronto, e que chamam a si de determinado tipo de competências. Há outras, por exemplo, com a questão dos atos médico-veterinários, em que tivemos também várias ordens e várias profissões a reclamarem essas competências. É como lhe digo, não conseguimos agradar a todos, não é possível. Tomamos opções após ouvir determinadas partes e pronto. Espero que votem ainda assim, que vejam que nós temos um programa eleitoral que vai além desses projetos de lei. Mas faz sentido haverem profissões a assimilar funções de outras profissões? Não faz sentido um médico cirurgião fazer o mesmo trabalho que um veterinário, por assim dizer? Não, claro que não. Mas a questão é que são isso coisas nem sempre diferentes. é assim tão linear, não é? Há muito mais nas competências dos profissionais. Por exemplo, um médico não se limita só a fazer cirurgias ou os vários procedimentos que complementam, que integram uma cirurgia, não são só todos eles feitos por cirurgiões, não é? Há muitas coisas que são feitas por enfermeiros ou por outros tipos de médicos de outras especialidades. E eu acho que isso reflete-se em várias profissões. Carlos, espero que tenha sido respondido. Agora, Ricardo Mexia, que é justamente da Ordem dos Médicos, portanto temos aqui uma série de profissões, em que justamente pergunta que provas tem o PAN que as chamadas terapêuticas alternativas, entre parênteses, pseudociências, servem os interesses dos cidadãos, designadamente a melhoria do seu estado de saúde. Bom, aqui, uma vez mais, nós somos a favor da liberdade de escolha. Portanto, aquilo que nós consideramos é que os utentes, os pacientes, como lhes quiserem chamar, têm o direito de recorrer às terapêuticas que eles entenderem. Portanto, a nossa Constituição da República Portuguesa diz expressamente que nós temos o direito à saúde e também temos o direito de escolher como queremos ou não queremos ser tratados. E, portanto, existem vários tipos de terapêuticas, essas que refere serão aquelas chamadas as terapêuticas não convencionais, e eu, se quiser recorrer a a osteopatia ou outra coisa qualquer, eu tenho o direito de o poder fazer. E, para além disso, aquilo que o PAN veio propor foi a regulamentação da profissão.
E, portanto, nós não viemos aqui, lá está, impor nada, não viemos atribuir algum tipo de, como é que eu ia dizer, não vamos igualar os profissionais das terapêuticas não convencionais aos médicos, simplesmente consideramos que estas terapêuticas existem e a sua atividade deve ser regulamentada, até para também a defesa dos próprios pacientes. E fica alocado no Sistema Nacional de Saúde? A nossa proposta não contempla, portanto, que as terapêuticas constem estejam incluídas nos serviços do SNS. Portanto, é uma questão privada. Ok. Dr. Ricardo Mexias, espero que tenha sido respondida. Cláudia Matos, atendendo que defendem o fim da exploração do lítio, não acha o PAN um contrassenso defender os carros elétricos com o fim da exploração do lítio, como pretendem que se utilize de forma obrigatória os veículos elétricos? Nós vemos aqui o lítio como uma fonte, portanto, uma energia de transição, digamos assim. Portanto, nós somos a favor dos carros elétricos, porque apesar de tudo, em termos de emissões com gases de efeitos de estufa, têm uma performance muito melhor do que os outros, portanto, com combustíveis fósseis. Em relação à exploração do lítio, obviamente que nós achamos que tem impactos ambientais significativos e, por esse motivo, devemos procurar e estudar outras formas para que os veículos elétricos possam circular. Nomeadamente, nós temos uma proposta no nosso programa eleitoral que tem a ver com o hidrogénio e com o estudo do hidrogénio. Portanto, o lítio será só como transição. Por outro lado, consideramos também, relativamente à exploração do lítio, que se ele vier efetivamente a haver em Portugal, que deve ter requisitos muito apertados para tentar-se ao máximo aqui a defesa do ambiente e, portanto, que se minimizem os impactos dessa exploração. Baterias de hidrogénio? Eu não sei como é que funciona nisso aí, mas isto aqui não veio da minha cabeça, eu não sou cientista, mas os estudos indicam, e de facto já existem noutros países alguns projetos que estão relacionados com o hidrogénio e com os veículos, portanto conseguirem, eu não sei como é que é dizer, estava ali a olhar para a minha colega que ela percebe mais disto do que eu, mas portanto para que os veículos possam movimentar-se com base no hidrogénio, mas eu sinceramente não lhe sei explicar como é que funciona. É que justamente uma questão é o combustível, outra coisa é a bateria, que é totalmente diferente, não é? Portanto, o lítio existe porque o lítio dura mais tempo. Exato, e é utilizado nas baterias. Sim. Portanto, daí ser esta questão também. Eu percebo a pergunta, mas eu sinceramente não lhe sei responder. Pois, compreendo, é que isto de facto, combatermos algo, mas também não conseguimos apontar logo a solução. Não, a solução será, lá está, fazer a investigação. Nós propomos a criação de um polo de investigação sobre o hidrogénio e as vantagens do hidrogénio. E tudo isso em quanto tempo? Não temos um deadline. Ok, bom, espero que tenha sido respondida a pergunta. Bruno Ribeiro Barata, que já participou também neste podcast. Bruno, um grande abraço, que é justamente o 13º candidato do Partido Socialista aqui por Setúbal, justamente, que coloca: por que razão consta no programa do PAN aproximar diplomaticamente a União Europeia da Federação Russa no que diz respeito ao conflito com a Ucrânia? Isso é uma grande pergunta que eu também não sei responder. Bom. É assim, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou muito sincera. Portanto, eu se não souber responder, prefiro dizer-lhe que não sei responder do que estar a tentar inventar uma resposta. E, portanto, sinceramente... Mas não há nenhuma lógica na linha partidária referente a isto? Há de haver, certamente... É que se fosse o PCP a dizer isto, eu compreenderia, porque historicamente o PCP e o Bloco de Esquerda estão ligados a isto, até mesmo o LIVRE. Agora o PAN, não vejo qual é que é a ligação histórica neste sentido. Devia haver esta pergunta justamente com a questão da Ucrânia, que quer entrar na União Europeia, por exemplo. Eu acho que a pergunta é legítima e faz todo o sentido. Sinceramente, não estou por dentro do assunto para poder manifestar aqui a posição do PAN ou conseguir explicar a proposta. Ok. Bom, Bruno Ribeiro Barata ficará... Mas isto não quer dizer que nós depois não possamos fazer chegar uma explicação, obviamente, sobre o assunto. Ok. Ficaremos então a aguardar nesse sentido. Irondino Isaías, que é justamente do partido RIR, cabeça de lista em Lisboa, coloca: por que razão o PAN fala do que não sabe quando querem mudar de líder? Quando mudam de líder? Eu não percebo a pergunta. A pergunta prende-se com o facto de justamente haver uma série de temáticas em que o PAN lança ao barulho, mas depois não consegue concretizar, não sabe explorar. Mas o que é que isso tem a ver com a pergunta sobre a mudança de líder? Então, é questão justamente de ser um líder. Não sei, isto é o que dá na cabeça do Irondino. Não está na minha, como é óbvio.
Mas ele supostamente não estará, portanto, satisfeito com o líder que o PAN tem. Ok, e então Ou, pelo podemos menos, repetir a pergunta, por favor? portanto, por que razão o PAN fala do que não sabe quando mudam de líder? Pois, não consigo responder. Não considero que essa pergunta seja inteligível. Muito bem. Miguel Povas, que é justamente da Moita, obrigado por seguires o podcast Conversa com muita regularidade. Gostaria de colocar uma questão sobre gestão ambiental e agrícola. Portanto, suponho que aqui já seja uma área que o PAN domine melhor. Como é que o PAN considera sustentável uma visão em que toda a agricultura tem de ser biológica, quando a mesma, para produzir a mesma quantidade que a convencional, obriga que se desbaste muito mais a área florestal e, com isto, uma redução substancial da flora e fauna endémica do país? É assim, nós consideramos, nós também não propomos aqui uma transição de um dia para o outro de uma agricultura convencional para a agricultura biológica. No entanto, consideramos obviamente que em termos de impactos ambientais, que a agricultura biológica apresenta impactos menores do que a agricultura convencional. Nós já temos conhecimento de muitos dos impactos da agricultura convencional, nomeadamente ao nível da degradação dos solos, da poluição dos recursos hídricos, especialmente as produções intensivas. Portanto, desse ponto de vista, consideramos sempre que, comparando um tipo e outro tipo de produção, que a produção em modo biológico será sempre mais benéfica. Mesmo que seja mais dispendiosa e mais agressiva que a convencional. Eu não concordo que ela seja mais agressiva. Que seja mais dispendiosa é simples. Neste momento, a agricultura convencional é muito mais subsidiada do que aquela que é a agricultura biológica e, por esse motivo, é natural que os custos da agricultura biológica sejam mais elevados do que a da agricultura convencional. Mas nós sabemos que, por exemplo, tem muito mais impacto um campo de soja para a transformação em proteína, que não a proteína da vaca, por exemplo, do que uma pastagem de vacas. Sim, para já nós não produzimos soja aqui em Portugal. E, para além disso, a questão da soja está muito associada à produção animal, na medida em que 90% da soja produzida é para alimentar animais. Os campos do Brasil dirão o contrário. Não, os campos do Brasil dizem precisamente isto que eu estou a dizer. Aliás, é uma das principais causas do desmatamento da Amazónia. Bom, temos fontes diferentes. Pois é, acredito. E, portanto, eu acredito muito na minha. Nós podemos verificar. Ora, muito bem. Filipe Damasceno pergunta o que seria um mundo utópico na visão do PAN e que modelo de governação aproximaria a sociedade dessa visão? O mundo utópico. O mundo utópico era um mundo em que não tivéssemos numa crise climática, em que não tivéssemos que mudar brutalmente os nossos hábitos, em que haveria respeito por todas as formas de vida. Este seria um mundo utópico do PAN. Sim, mas forma de governação. Forma de governação, não faço ideia, teria que ser uma que fosse adaptada a essa realidade. Mas existem várias formas de governação, desde a ditadura, claro, naturalmente, uma monarquia, uma república. Obviamente não estamos a colocar essa. Eu estou a dizer mediante aquilo que nós temos hoje em dia. Obviamente que não vamos propor... Hoje em dia temos monarquia, temos república, temos ditadura. Em Portugal estamos numa república e não estamos a pensar a alterar o que seja. A democracia tem os seus pontos positivos e negativos. Obviamente que será sempre muito melhor do que uma ditadura. No entanto, se nós formos verificar, temos 60% quase de abstenção em Portugal. E obviamente significa que também há aqui falhas e que tem que ser melhorado. Mediante um mundo utópico, sinceramente, não sei qual é que seria a melhor forma de governação. Era, obviamente, um mundo utópico, se calhar não precisávamos de grande tipo de governação, não é? Então seria um sistema anárquico. No mundo utópico tudo pode acontecer. Inclusive distopias. Não percebi, desculpa. Inclusive distopias. Pode acontecer tudo. Passamos à próxima questão, que, se não me engano, são 4 de uma só vez. Ok. Exatamente. Portanto, matamos 4 coelhos de uma só cajadada. Ora, justamente, Maria Isabel, que já esteve aqui no podcast por 2 vezes, obrigado por participares uma vez mais, que coloca justamente 4 perguntas, vamos uma de cada vez. Porquê que o PAN não se pronunciou quando dos grandes incêndios de 2017, Pedrógão, 2018, Monchique, 2019, Vila de Real, Castelo Branco, entre outros, sobre a forma como foram feitos o combate, a preservação e depois os projetos de replantação, uma atrapalhada desenhada em gabinete? Não é verdade que o PAN não se tenha pronunciado. O PAN pronunciou-se em todos eles. O PAN fez parte
portanto, do Grupo de Trabalho das Florestas. O PAN fez propostas, houve propostas do PAN que foram aprovadas. Portanto, a legislação que surgiu no decorrer desse grupo de trabalho teve a intervenção do PAN e está atualmente em vigor. Fizemos várias vezes, abordámos a questão dos incêndios em debates quinzenais, portanto não sei o que é que a pessoa se refere quando diz que o PAN não se pronunciou. Volto a dizer, sou os ouvintes, não sou eu. Claro, mas eu não disse que Há que explicar bem as coisas. Sim. Outra pergunta, porque não se pronunciou de forma veemente o PAN sobre o nepotismo, os mais 50 familiares que compõem o governo do PS? Eu julgo que o PAN também se pronunciou relativamente a E o que é que disse na altura? Inclusivamente, aqui o André Silva prestou declarações referindo que, obviamente, tem que haver mais transparência na contratação de assessores ou do que quer que seja. Nós temos várias propostas no nosso programa eleitoral relativamente, precisamente, a mais a transparência na administração pública. Portanto, também nos pronunciámos relativamente a isso. Terceira pergunta, no seu programa, na parte referente à cultura, pretende aumentar as taxas do IVA para mais do dobro, com vista ao reforço do investimento na cultura. Acredita que com o sistema, como está desenhado e a funcionar há anos, isso bastaria sem uma reestruturação? Aquilo que nós propomos é uma taxa de IVA muito concreta, portanto não são as taxas de IVA, é a taxa de IVA relativamente à hotelaria, passar do mínimo para a taxa média. Aquilo que se prevê é que se consiga uma receita de cerca de 235 milhões de euros, que seja, portanto, investida na cultura. Aquilo que eu sei e aquilo que nós estudámos foi que, obviamente, todos os partidos dizem que deve ir 1% do PIB para 1% do Orçamento de Estado, para a cultura, mas há muito tempo que isso não é assim. Aliás, neste momento representa 0,22. Nós achamos que deve ser feito esse caminho nesse investimento. Das entidades que nós ouvimos e com que reunimos, todas elas referem que o problema maior na cultura é, de facto, a falta de dinheiro que é atribuído à cultura e também alguma burocratização nos processos de atribuição desse dinheiro. Desse ponto de vista, eu diria que não sei se será necessária uma reestruturação, mas tenho a certeza que é necessário um investimento. Portanto, nós vivemos num cenário em que temos poucas pessoas a irem aos teatros, poucas pessoas a irem a festivais, poucas pessoas a comprarem livros, poucas pessoas a irem a museus. E, como tal, vamos aumentar o dobro do IVA para a cultura. Não é aumentar o dobro do IVA para a cultura. Peço desculpa, há aqui algum... Aqui o que se fala é da cultura, não é questão de duplicar o orçamento. Peço desculpa, nós não aumentamos nenhuma taxa de IVA para a cultura. Portanto, aí não há a mesma forma. A única taxa de IVA que nós mexemos na cultura é a da hotelaria para que conseguirmos aqui uma via para se conseguir o valor. De resto, essa pessoa só pode estar equivocada porque nós não aumentamos, nem sequer existe uma taxa de IVA para a cultura. Quer dizer, a taxa de IVA... A cultura paga IVA. Não, a cultura paga IVA, mas depois, concretamente, por exemplo, a compra de um livro tem uma taxa de IVA, a compra de um CD tem uma taxa de IVA, a entrada num bilhete, a entrada num teatro paga uma taxa de IVA. Não é a IVA da cultura, cada um tem a sua taxa de IVA, não é? Portanto, nessas taxas não vão mexer. Nessas taxas não vamos mexer. Mantém-se como está. Mantém-se como estão. Não temos nenhuma proposta nesse sentido. Ok. Há quem proponha zero para a cultura. De IVA. Seria positivo. Como incentivo, justamente. Não digo que não seria positivo. Não sei se neste momento é possível. Última pergunta. Ainda no programa da Vertente da Cultura, propõe a devolução do património cultural às ex-colónias. Essa não é uma posição equalitativa nem justa. Ponto 1. As poucas coleções de arte indígena e etnológica em Portugal foram adquiridas e não roubadas. 2. Muitos museus nas ex-colónias foram constituídos por entidades lusas com coleções portuguesas de obra de Portugal. Serão devolvidas a Portugal? A questão aqui é, aquilo que nós propomos, primeiro que tudo, é que seja criada uma comissão para que possa fazer essa avaliação. Portanto, das obras que temos, das obras, obviamente aquelas que foram adquiridas, compradas, não vejo motivo para haver devolução das obras. E depois, outras que tenham sido roubadas, acho que é legítimo que sejam devolvidas. Quais é que foram se roubadas? as pessoas assim o quiserem.
Quais é que foram roubadas? Bom, eu não lhe vou dizer concretamente quais é que foram roubadas, não sei, mas na época do colonialismo sabemos que isso aconteceu. Inclusivamente, esta proposta vem no seguimento daquilo que foi anunciado em França, que eles próprios iriam também proceder à devolução dessas peças, e julgo que houve um outro país que antes também já o fez. Portanto, devolvemos umas quantas peças que nós temos na nossa museologia portuguesa que serão património africano e tiramos todas as outras. É só prevemos a devolução. Mas também é justo Portugal reaver obras que também têm nos outros países. E se isso se verificar, depois acho que é uma negociação que pode ser feita com os países. É que vai haver mais in-camp para Portugal do que out. É que isto não tem, do ponto de vista histórico, do ponto de vista científico, da museologia, não tem cabimento nenhum. Mas isso já vamos à frente, porque há justamente um museu para discutir. Muito bem. Ora, o Luís Domingos, um grande amigo do podcast O Indiscutível, portanto, se gostam de música indie e gostam da música da atualidade, justamente passem pelo Indiscutível. E Luís, muito obrigado por também ouvires o podcast Conversa. Sabendo que o SNS passa por tanta dificuldade, porque querem sobrecarregar a questão do SNS para animais. Bom, nós não queremos sobrecarregar o SNS para animais, isso até partiria do pressuposto que o SNS passaria a ter serviços para animais e para pessoas, que não é o caso. Inclusivamente, nós nunca nos referimos a um SNS para animais, isso foi um jornalista que utilizou essa expressão. Aquilo que nós propomos é que seja criada uma rede de cuidados médico-veterinários para animais de famílias que sejam carenciadas e, portanto, precisem de lhes prestar cuidados médicos e que não tenham meios para o fazer. E a nossa proposta é que se utilizem infraestruturas que já estejam criadas e, portanto, não a criação de hospitais ou a construção de hospitais, como poderá ter sido dado a entender. Nomeadamente, existem já centros de recolha oficial que têm meios para prestar esses cuidados médicos. Portanto, já, a competência deles já é, de alguma forma, tratar os animais do município e, portanto, aqui só estamos a acrescentar uma competência que passaria, sim, por prestar apoio a estas famílias carenciadas. Quem é que paga isso? Teremos que ser todos nós. Mas a questão é, todos nós pagamos para o SNS. Todos nós pagamos para muitas coisas, não é? Mas por isso é que eu estou a dizer, quem é que vai pagar no meio disto tudo? Os canis estão a abarrotar. Os canis não têm verbas, inclusive aqui o do Seixal, enfim, com muita boa vontade da Câmara nesse sentido, se tem conseguido manter. A Câmara Municipal de Seixal não tem tido boa vontade nenhuma em relação ao canil do Seixal, que é um antigo matadouro e que não tem condições para albergar aqueles animais. Se eles estão lá e estão bem, é pela boa vontade da associação que presta apoio à Câmara Municipal e que a Câmara Municipal, por sua vez, não apoia a associação. Portanto, é um protocolo em que só uma parte é que dá e não recebe nada em troca. Agora, em relação aqui aos valores, é conforme lhe digo, nós temos um sistema, obviamente que nós dizemos, inclusivamente no nosso programa, que o próprio Serviço Nacional de Saúde precisa de investimento. É uma questão de fazer escolhas. Aquilo que nós achamos é que uma coisa não invalida a outra e, portanto, nós não queremos que esta rede de cuidados médicos concorra com o Serviço Nacional de Saúde. São coisas complementares, ambas visam a proteção das pessoas, porque, naturalmente, quem são aqui os mais afetados são as pessoas que também, não tendo capacidade económica, têm o direito de ter animais e têm o direito de os tratar. E, aliás, estamos a falar também da questão de saúde pública. Se da saúde pública vai ser também falado lá à frente, porque também é muito curioso. Mas é justamente isto, volto ao ponto, então o que é que vamos criar? Porque isto tem que ser criado uma coisa, porque não existe um sistema... Uma rede de cuidados médico-veterinários. Que é, para todos os efeitos, é um Sistema Nacional de Saúde. Não é um Sistema Nacional de Saúde. É uma rede que não tem necessariamente... Essa rede é pública ou é privada? É pública e pode-se recorrer então, se é público, a privados, será nacional. Necessário. Então, temos o mesmo sistema do Sistema Nacional de Saúde. Sim, mas não tem nada a ver. Eu não sei porque é que está a insistir em comparar uma coisa que não tem comparação. É que há aqui uma mascaração que não pode existir. É simplesmente isso. Estou-lhe a fazer a pergunta muito concreta. Eu acho que há um objetivo que é denegrir esta imagem, esta proposta. E esta é uma boa proposta que as pessoas que são carenciadas precisam também deste apoio. Portanto, repare, não são os animais que precisam de apoio concretamente, não é? Os animais não sabem se são tratados ou não são tratados. Quem precisa de apoio são estas famílias. E aquilo que eu entendo, e do meu ponto de vista, é que uma família carenciada tem tanto direito a ter um animal de companhia como qualquer outra pessoa. Não está em causa, porque se uma pessoa não tem meios para lhe prestar esses cuidados e lhe são negados por parte do Estado, obviamente que isso fica em causa. Então, vamos ter também alguns partidos que poderão fazer... Enfim, como tivemos, aliás, o movimento ENAPA 2000, que também queria que todos os portugueses tivessem um Ferrari e estradas alcatifadas. Se acha que é igual, tudo bem.
É um direito comum de qualquer. Estamos então a falar aqui de direitos. Se acha que é comparável... Se eu não tenho capacidade de ter um Ferrari, porque não consigo sustentar... Se então acha não que é a mesma coisa? Mas se eu Se chego ao pé do Dr. António Costa e digo assim, eu tenho direito a ter, porque é a minha felicidade... Está dependente disso, naturalmente. Eu Também acho há quem que dependa é de ter assim, um animal de estimação e há quem vamos lá faça ver. birras para o ter. Se há um direito nesse sentido, então temos direito a tudo. Se acha que um animal de estimação se compara a um Ferrari, eu não tenho muito mais a dizer sobre este assunto. Há quem queira comparar animais a pessoas. Portanto, também não tenho mais nada a acrescentar quanto a isso. Pronto, é assim. Se vamos entrar por aí... Mas não fomos nós, certamente, que comparámos animais com pessoas. Nunca fizemos, portanto... Aliás, nós somos todos animais. As propostas do Parlamento não é por aí que se vai. Se quiser dizer algum... Façam o favor de passar pelo site Hemisfério e poderão lá ver todas as propostas apresentadas. Já agora, um grande trabalho para o pessoal do Hemisfério, um blog que justamente dá a votação de cada grupo parlamentar, de cada deputado, onde eles podem ver justamente as propostas de leis que foram apresentadas. Portanto, façam um convite e vejam que uma vez mais tem razão. Catarina Bento pergunta, e é a última pergunta do público, justamente, porque não se colocam nem à esquerda nem à direita? Essa pergunta também já tem sido respondida recorrentemente. No fundo, porque nós não nos identificamos nem com uma nem com outra, porque somos um partido de causas, achamos que esta dicotomia já está ultrapassada ou que deve ser ultrapassada e pronto, e aliás no nosso trabalho na legislatura temos demonstrado que tanto votamos à direita como votamos à esquerda e portanto não nos sentimos limitados pela dicotomia esquerda-direita. Então, que nova dicotomia que poderia ser feita? Uma dicotomia que não seja se calhar dicotomia, não é? Se calhar os partidos têm que pensar nas causas, têm que pensar nos interesses das pessoas, da sociedade, sem estar a pensar propriamente entre a esquerda e a direita, ou o capitalismo ou não o capitalismo, ou o que quer que seja. Se calhar temos que gerar aqui qualquer coisa de novo. Mas esse é o sistema que nós temos, é o sistema que funciona por todo o mundo, é justamente a esquerda e a direita, certo, que comportam ideais e ideologias. Trabalhadas ao longo da história, evoluídas, outras certo, deixaram de fazer parte do quadro e tudo mais. Se calhar agora vamos ter que dar origem a qualquer coisa de novo. Não, é que senão estamos a fazer é sectarizar a sociedade. Se é pelas causas, então voltamos. Vai haver o partido dos Ferraris, o partido dos animais, o partido de outras pessoas que acham que deve haver touradas, por exemplo. E bom, já vieram dizer que sim, que isso vai acontecer. Vamos ver. Já que temos também o partido dos pensionistas, da União dos pensionistas informados também, qualquer dia também não haverá, também certamente, do Zenepá 2000, o partido dos Ferraris. Desde que, assim, as pessoas têm a liberdade de criar os partidos que entenderem, com os objetivos que entenderem, os eleitores têm o direito de votar em quem quiserem. E acho que o pluralismo é positivo. Depende do pluralismo, também. Só porque sim, também não será pluralismo nenhum. Se houver pessoas a votar nesses partidos, é porque querem que a sua vontade seja representada, não é? Acho honestamente que existem 6% das pessoas que se identificam com a causa animal. Ou que o PAN não será um partido de protesto, por exemplo. Como foi o Bloco de Esquerda em tempos. Eu acho que cada vez mais pessoas se identificam com a causa animal. E isto não invalida que uma parte dos eleitores tenham votado com base num voto de protesto. Porque justamente já tínhamos... Não faço ideia da percentagem. Porque justamente temos um partido que é verde, não é? Mas como, citando aqui o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, melancias, não é? Verdes por fora, vermelhas por dentro. E é justamente isso que se estuda em ciência política, é justamente o facto do PAN aparecer, porque justamente o espaço que os verdes acharam era imenso, porque os verdes não fizeram causa nenhuma, justamente assim dizer. Vamos então passar à discussão justamente do vosso programa. Que bandeiras é que o PAN apresenta? Nós temos várias, uma delas acho que é a que se fala mais, não é? Tem a ver com o ambiente e também com tentar aqui uma dignificação diferente do direito do ambiente. Temos várias depois, propostas nesse sentido, de vários tipos. Também os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, não sei se quer que eu lhe diga propostas concretas. Sim. No caso do direito do ambiente, desculpa, no caso do ambiente temos a questão da declaração da emergência ambiental, que é a nossa primeira medida. Isto porque achamos que é o primeiro passo que deve ser dado para depois haver aqui uma concreta proteção do ambiente e também das pessoas. Temos a aprovação da lei do clima,
temos a revisão do regime sancionatório para empresas que poluam. Portanto, do ponto de vista do ambiente, temos várias propostas. Relativamente aqui aos direitos laborais, por exemplo, temos uma maior valorização dos trabalhadores que façam trabalho por turnos, horas noturnas. Temos... Mas isso materializa-se em quê? Materializa-se em quê? Esta última... Sim, tudo isso, porque estar a enunciar as leis, mas não dizer o que é que elas vão Mas fazer. A minha pergunta foi Que é justamente essa. Não, quando os partidos, quando os coloco, justamente, eles desenvolvem as leis, as propostas de lei que querem apresentar. Por isso é que eu estou-lhe a perguntar. Várias. Não, enunciou, deu títulos. Ok, Não, vamos valorizar os trabalhadores. Eu posso valorizar os trabalhadores aumentando €1. Isso é valorização dos trabalhadores. Por isso é que eu estou a dizer. Concreto. Portanto, concretamente, nós não dizemos qual é que é o valor dessa... portanto, qual é que deve ser o aumento no valor hora, por exemplo, de um trabalhador... Mas falam do aumento do salário mínimo nacional. Falamos do aumento do salário mínimo nacional. Acho eu, não tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Pronto. Bem, eu não sei quem é que leu mais o programa, se sou eu ou se é a cabeça de lista por Setúbal. Isto também se torna assim um pouco difícil para quem está deste lado também de... Não consegue trabalhar. Não, eu consigo trabalhar porque eu sou bom naquilo que faço. Mas justamente... Já deu aí alguns erros que se calhar tem que rever. Não. Sim. Mas justamente, já que o PAN, portanto, a proposta que tem de aumento de salário mínimo para €800. É a medida número 996. Por acaso não tirei a página. Mas é 996. Sim, mas eu não contesto. Mais propostas. Mais propostas. Ou seja, nós temos 1200 propostas. Se calhar é mais fácil colocar-me questões sobre aquilo que quiser tirar dúvidas. Bem, os outros partidos conseguiram enunciar sem que eu fosse buscar, mas tudo bem, sem problema nenhum quanto a isso. Medida número 3. Propõe determinar como regra que todas as refeições dos eventos promovidos pela administração direta ou indireta do Estado sejam vegetarianas, fazendo aqui a ressalva que poderá haver a versão quando solicitada. Quer dizer, não sei quem é que no meio da fome vai dizer eu quero e, portanto, eu tenho que ter carne, não tenho que ter peixe no meu prato. E o que é que isso muda? Porque se justamente vamos estar a fazer um evento e eu quando organizo eventos e tenho 500 pessoas, eu tenho que pôr, vamos supor, 300 soluções vegetarianas, 300 soluções com carne ou com peixe. Vamos pôr assim animais de forma generalizada. Estamos a fazer exatamente o mesmo, por assim dizer. Bom, essa proposta vem no seguimento daquilo que também já está a ser feito porque se abre aqui o direito de solicitar, tem que haver a oferta. Isso é a vida de qualquer vegetariano, não é? Nós temos sempre que solicitar a alternativa, inclusivamente o deputado André Silva, em todos os eventos oficiais onde ele vai, ele solicita a alternativa e é-lhe sempre atribuída. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer é simplesmente alterar a regra. E, portanto, mantendo a alternativa. Essa proposta vai no sentido daquilo que tem sido feito noutros países, nomeadamente a Alemanha e a Holanda, e tem a ver, obviamente, com os impactos do consumo de carne, não é? Sendo a administração pública, consideramos que deve dar um exemplo ao nível de umas refeições mais conscientes e mais ambientalmente sustentáveis e, portanto, ao invés de fomentar o consumo de certo tipo de carnes, deve fomentar o consumo de opções ou de refeições vegetarianas. Então, mas não seria mais razoável colocarmos uma medida em que colocasse ao mesmo nível a oferta e não tornar uma obrigatoriedade, por assim dizer, em última análise, dos pratos vegetarianos? Mas se possibilita a alternativa, não vejo porque quando solicitado. Naturalmente. É exatamente aquilo que acontece agora. E aqui a diferença é que, justamente, os jornalistas que mencionam mal os postos do PAN, é que eu trago aqui a questão da fase final desta linha, que é justamente quando solicitado. A maioria das pessoas não fazem. Por isso que eu estou a dizer, a maioria das pessoas não pensará nisto. Então, se calhar tem que começar a pensar, porque é uma questão importante, não é? Sim, mas se eu não estivesse aqui a dizer, ela não seria anunciada. Pois, a decisão de Coimbra é péssima porque também há preocupação com umas... Péssima. Porque se há preocupação com umas coisas, mas depois não há preocupação com outras. Mas aquilo que justamente nós temos com o é que plástico. com todas. Nomeadamente, a questão aqui, nós temos um roteiro para a descarbonização, temos aqui uma série de propostas que o próprio Governo faz, que são positivas, etc. Também é preciso, então, que ao invés de o Governo estar só, portanto, a aprovar decretos-leis, tem também que ele próprio, ou neste caso eu não seria, mas tem também que ele próprio assumir uma conduta
que contribua para a minimização do nosso impacto, não é? E daí a questão das refeições. Mas dizer assim, justamente, portanto, todo o discurso que nós tivemos até agora é justamente uma questão gradual. Aqui a questão de Coimbra é do dia para a noite. Mas foi com o apoio dos alunos, portanto, se são os alunos que vão lá estar, são eles que vão consumir e eles estão de acordo, não vejo porque é que não possa ser do dia para a noite. Bem, o comércio à volta agradecerá certamente essa medida. As opções estão lá, não é? Vamos passar aqui para uma questão mais científica e histórica, que é justamente, portanto, na medida do seu programa Cultura, a criação do Museu Nacional da Memória das Migrações, é a proposta número 441, sendo naturalmente complementável ou omisso sobre qualquer Museu dos Descobrimentos e indo ao ponto de se propor desenvolver o património cultural das ex-colónias em território português, assegurando assim uma reposição da justiça histórica. 442. Portanto, eu sou formado em História e estou ligado ao mundo da museologia e, portanto, isto para mim já foi um tema aqui abordado justamente no podcast Conversa, quando também do Bloco de Esquerda ter boicotado o Museu dos Descobrimentos. Quer se goste, quer não se goste, o nome é esse, é o mundo dos descobrimentos, e que o descobrimento até é válido para nós portugueses descobrirem os outros, como são os outros também nos descobrem a nós. Portanto, do ponto de vista científico, é isto. E o que eu não gosto é ver debates que são de história a serem tornados políticos e politizados. E, portanto, das duas uma, citando para António Vieira, que é ou é o mar que não salga ou é a terra não ser salgar. Que é, se não são os historiadores que iniciam estes debates, porque é que não são também os políticos a trazer os historiadores para esta situação? E eu não sei qual é que é o problema de ser o Museu dos Descobrimentos e esta questão das migrações. Porque estamos a falar das migrações, justamente como também foi debatido uma vez, e muito bem, que é a migração de 1948 dos judeus, também não é algo muito interessante de se falar, por exemplo. Sim, e concretamente quero que eu lhe responda aqui. Porque a criação deste museu, o que é que este museu é diferente daquilo que seria um museu como deve ser, que seria o Museu dos Descobrimentos e como o Museu das Viagens. Relativamente ao Museu dos Descobrimentos, eu julgo que não tomámos posição quando houve essa discussão e, portanto, não posso pronunciar-me em relação a isso. Depois, em relação ao Museu das Migrações, acho que, no fundo, a ideia era simplesmente, que não é assim tão simples, mas pronto, é fazer uma análise, uma verificação de todos os movimentos migratórios, seja quem saiu de Portugal, quem veio para Portugal e do impacto que isso teve em nós. E, portanto, é apenas a questão das viagens, por assim dizer, das viagens que as pessoas fazem de migração. Não são meramente viagens, não é? Depois já tudo o que está à volta dessas viagens. E o que é que está à volta dessas viagens? É esse é que é o ponto, é o que é que está à volta dessas viagens. São os impactos que depois têm no próprio país, não é? Seja as saídas como as entradas. Mas só isso, as entradas e as saídas. É o que eu tenho para lhe dizer neste momento. Portanto, a questão da escravatura, a questão da exploração mineira, da exploração madeireira, passa ao lado. Eu não estou a dizer que passa ao lado, estou a dizer... O que é que quer que eu lhe diga? Eu quero que discuta comigo esta questão do mas museu, eu não tenho que é uma das vossas propostas bandeiras, quer dizer... Mas é a única... Não é uma das nossas propostas bandeira, é uma das nossas propostas. Nunca foi, que eu saiba, referenciada como uma proposta bandeira. Mas é o que diz aí, não é mais do que isto. É que justamente esta é a postura que o deputado André Silva tem tido a todos os debates que existem. É que quando se fala do ambiente, tudo bem. Quando se vai para questões mais de impostos, mais de política, aquilo que realmente importa, mais do que a questão do ambiente que importa a toda a gente, mas isto do ambiente... Importa, é relativo, não é? Há de importar mais para uns do que para os outros, não é? É sempre assim. Sim, mas os impostos é que vão definir realmente se vamos ter políticas climáticas ou não. Os impostos são um instrumento financeiro que é muito útil na questão climática. É o fator decisivo, ponto. Porque essa coisa de todas as recomendações... Ouça, Kyoto nunca foi implementado. Aliás, justamente temos a Cimeira do Clima a decorrer na ONU e justamente, palavras de António Guterres, quer dizer, Paris caiu no vazio. E, portanto, tudo aquilo que são cartas de recomendação, depois elas não são aplicadas, porque justamente quem tem o verdadeiro poder de aplicar isto é o capitalismo, são as empresas, são os impostos. E, portanto, as empresas só mudam, como foi dito aqui justamente no episódio com a Iniciativa Liberal, que tem que se fazer a chamada discriminação positiva para as empresas que são amigas do ambiente. Por isso é que eu estou a dizer. Isto de propor e tudo mais é muito bonito, mas não tem efeitos práticos. Não percebo como é que diz que não tem efeitos práticos. Mas quando eu digo que não percebo, eu não estou mesmo a perceber a sua questão. Então vamos aqui a um caso concreto de outra temática. Os carros vinham, a partir dos anos 90, que foi quando começaram com a Volvo, a trazer
cintos. Cinto de segurança. Havia recomendações do governo para se usar o cinto de segurança. Mas que não eram suficientes. E não foram aplicadas. Só quando foram feitas multas, impostos, é que justamente as pessoas começaram a usar o cinto de segurança. É isso que eu estou a dizer. As recomendações não valem nada. Não têm efeito prático. Certo, ao nível do ambiente, é isso? No caso do ambiente, qualquer. Mas, quer dizer, nós temos, é assim, nós estamos de acordo em que, de facto, a legislação de ambiente precisa de ser reforçada, porque efetivamente ela existe e há casos de sucesso, mas precisamos de ter uma mão mais firme no que diz respeito ao ambiente. Aí é indiscutível. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Pronto, mas não passa só... O que realmente importa. Claro, não passa só pelo... Eu acho que os impostos ambientais são importantíssimos e são efetivamente um instrumento que deve estar à nossa disposição. Depois, obviamente, temos que ter legislação que puna determinados tipos de condutas e temos que ter tribunais competentes para depois fazer a apreciação dos processos e haver condenações correspondentes ao nível do dano provocado, não é? Vamos aqui para duas questões que têm levantado também polémica. Obviamente que instituir a obrigatoriedade de reclusos condenados por crimes violentos contra outras pessoas a fazer uma sessão semanal de reconciliação com os familiares das vítimas, mediante aceitação destas e, caso não se trate de um homicídio, também com as próprias vítimas. Medida 1081. Essa medida foi uma medida que nós alteramos. A questão aqui que se colocava era se as vítimas de violação ou vítimas de violência doméstica estariam incluídas, portanto, nestas sessões de reconciliação. Nunca foi o nosso objetivo que estivessem. Aliás, nós temos a questão da violência doméstica é tratada num capítulo distinto daquele que é introduzir esta proposta. Uma vez que consideramos que a redação podia não estar clara, nós alteramos e expressamente excluímos as vítimas destes tipos de crimes. Basicamente, aquilo que nós pretendemos é que exista a possibilidade de haver estas sessões de reconciliação para quem as quiser, tem que ter o acordo de ambas as partes e tem a ver com... Então cai o instituir a obrigatoriedade. A obrigatoriedade aí era de existir o sistema. Não era a obrigatoriedade de querer a reconciliação. Aliás, se vir na proposta, já que a tem aí, dizia que era mediante aceitação destas. Exatamente. Mas por isso é que eu estou a dizer, eu estou aqui de fazer o trabalho de justamente trazer. Sim. Porque, obviamente, aqui o podcast Conversa não está nem para denegrir, nem santificar qualquer dos partidos que aqui vem. Que, de facto, essa cadeira é muito quente? É. Mas também, de outra forma, não seria a fama deste podcast enfim, houve até um artigo da Opinião em que me chamava o podcast de língua afiada. Portanto, já que tenho essa fama, gosto de usar nesse sentido. Não, mas é justamente isso. E repescando aquilo que tinha sido a questão do Irundino Isaías do Partido Rir, que é justamente que todas estas questões que o PAN levanta é muito na questão da recomendação, do atirar para o ar, mas depois concretiza pouco. E, portanto, é uma questão que tem que passar pela vossa estratégia interna de escolherem melhores pessoas para fazer, mesmo que vocês queiram manter estas medidas, e pelos vistos já as aumentaram, já as alteraram, peço perdão. Quer dizer, escolham alguém melhor para fazer e para escrever as propostas, porque isto... Nesse caso em concreto, eu acho que, havendo dúvida, nós preferimos corrigir e não temos qualquer problema em reconhecer isso. Em relação a propostas concretas, nós tivemos 4 anos na Assembleia da República, apresentámos muitas propostas concretas, o PAN teve várias iniciativas, várias leis que foram aprovadas, outras não foram, mas as propostas eram muito concretas. Portanto, esse tipo de comentários da tal pessoa do rir, não tenho nada a dizer sobre eles. E para terminarmos aqui com uma questão do situacionismo, sabe o que é o situacionismo? Eu já explico mais à frente. Ora bem, era justamente aqui uma questão de o PAN querer partidarizar a nomeação do Procurador-Geral da República e do Presidente do Tribunal de Contas, portanto é a medida 1136, e portanto em que se indicaria basicamente que seria o Parlamento que indicaria o nome dos Presidentes, quando o processo atualmente é feito pelo Governo e que justamente é o Presidente da República que valida ou não isto. Com esta proposta, basicamente, a Assembleia da República passa a ter o controle. E isto aqui é o situacionismo. O situacionismo é as situações, no caso da ciência política, em que temos o caso do Mário Soares,
não é? Temos o cavaquismo, são situações de situacionismo. Ou seja, isto é errado porque todos estes órgãos têm que ser independentes. E, portanto, se estamos a fazer órgãos cuja pessoa agrada uma parte do Parlamento, isto é errado. E nós temos aqui, o grande erro foi estas concordatas entre o PS e o PSD, em que, quando o PS estava no governo, quem seria o diretor, o presidente do Banco de Portugal, seria alguém ligado ao PSD, quando fosse o PSD no governo, seria alguém ligado ao PS. Esse é um esquema que faliu. E, portanto, com esta questão do PAN de querer pôr isto, a tónica mais na Assembleia da República, isto só fala ainda mais o Parlamento e o Presidente da República fica ainda mais fantoche daquilo que já é. Esta proposta resultou de audição de algumas associações, nomeadamente a Associação para a Transparência, eu não me recordo do nome concreto. Sim, da do Paulo Batalha, que esteve aqui também no podcast, a falar sobre corrupção. Transparência e integridade. Exatamente, isso mesmo. E, portanto, nós ouvimos as preocupações deles, a justificação, e consideramos que poderia ser uma vantagem alterar a forma de nomeação das pessoas que iriam os cargos. Pois, mas como deve ter dito, do ponto de vista da ciência política, não é isso que eu, justamente para esta questão do situacionismo. Pergunta final. Expectativas para estas eleições. Qual é a fasquia que o PAN quer colocar? A eleição de um grupo parlamentar. Um grupo são 2 pessoas, como diria a minha professora de primária. É isso mesmo, mas já seria uma grande diferença para aquilo que nós tivemos até agora. Um deputado único tem uma série de restrições regimentais em relação a um grupo parlamentar, mesmo que seja um grupo só de 2 pessoas. Nomeadamente, o deputado único apenas pode fazer 3 agendamentos de iniciativas legislativas por ano, coisa que, ao ser um grupo parlamentar, deixa de ter limite. Pode agendar as que quiser. Ou mesmo a restrição relativamente ao tempo que ele tem para falar, que o deputado tem para falar na discussão das iniciativas. Tem apenas 1 minuto, sendo um grupo parlamentar, já aumenta significativamente esse tempo. E, portanto, o grande objetivo é conseguir um grupo parlamentar. Obviamente que nós gostaríamos de ter a representação de Setúbal, aumentar a representação em Lisboa e também no Porto. Portanto, 2 deputados por Lisboa, 2 deputados por Porto e 1 por Setúbal? Isso seria a situação ideal. Mas, de facto, o objetivo é o grupo parlamentar. Em caso de o Partido Socialista não ter maioria absoluta, muitos analistas políticos dizem que fica mais barato trazer o PAN do que trazer o Bloco de Esquerda. É que o PAN é justamente aquele partido que se dá bem com todos. Porque é a nossa política dialogar com todos, seja à esquerda, seja à direita. E, portanto, não temos agora nenhum cenário do que é que poderá ou não acontecer. Aquilo que nós dizemos é que estamos disponíveis para dialogar quem quer que seja que venha a vencer as eleições. Ok. Portanto, caros ouvintes, doutora Cristina Rodrigues, muito obrigado por esta conversa. Caros ouvintes, obrigado por estarem desse lado, continuem a partilhar, a subscrever o vosso podcast. Já sabem, novos partidos virão também para estas conversas, para a cadeira quente, e justamente, ou de pé, como já aconteceu na Baía do Seixal, e justamente, já sabem, vão ficar agora com 1 minuto de apelo ao voto por parte do PAN, como todos os partidos o têm. Obrigado por estarem deste lado, e como eu costumo dizer, e vocês sabem de cor, até lá tenham boas conversas, e dia 6 de outubro, votem. No dia 6 de outubro, apelo a que todos os cidadãos e cidadãs se mobilizem e votem. Infelizmente, a abstenção tem sido a grande vitoriosa nas eleições. Cerca de quase 50% dos portugueses não vão às urnas e é, de facto, fundamental exercer este direito que todos temos. No que diz respeito ao PAN, nós queremos mais responsabilidade e, por isso, sugerimos que leiam o nosso programa eleitoral, que comparem também com os outros partidos políticos, que tomem uma decisão consciente e votem. Da nossa parte, tentaremos fazer de tudo para cumprir as expectativas. Obrigada.